Graça e paz. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pela Tua misericórdia que se renovou nessa manhã sobre as nossas vidas. Nós queremos declarar que a nossa dependência, ela é 100% do Senhor e no Senhor. Por isso convém que o Senhor cresça e que eu diminua, que cada vida que entrar aqui por essa porta seja mudada e transformada através da Tua palavra, que ela não volte para o Senhor vazia, mas seja inscrita na nossa mente e no nosso coração. Abençoe e guarda cada um deles, Pai, e os livre do mal, Pai. Nos livra, Senhor, do maligno. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém? Bom dia a todos, graça e paz. Nós paramos quando vem a grande tribulação. Abre aí Mateus 24, 21. E a Bíblia não diz de arrebatamento nenhum antes disso. Pelo contrário, Mateus 24 é uma sequência de como os fatos vão acontecer. Então, a ordem que Jesus nos colocou é a ordem do Apocalipse, é o que vai acontecer. Ele é a autoridade máxima sobre esse assunto. Então, Mateus 24, 21 diz o seguinte: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Por que essa grande tribulação? Porque no meio da semana o anticristo senta no templo. Só para relembrar você, abre aí Daniel capítulo 9, verso 27. Daniel 9, 27 diz o seguinte: ele fará aliança com muitos por uma semana, mas no meio da semana, fala para o irmão, no meio, ele vai sentar lá no templo. E quando ele sentar lá, ele vai botar as asas e vai mostrar quem verdadeiramente ele é. O que vai acontecer quando ele sentar no meio da semana? Mateus 24, 15. Tá rápido ou tá bom? Como vocês já leram Bíblia 5 vezes, é sossegado. Que só tem gente que lê Bíblia todo dia. Aleluia! Quando virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, sentado no lugar santo, quem lê entenda. Vou fazer uma retrospectiva rápida, que eu fico 15 dias sem vir por causa da ceia, né? Na outra igreja, que toda primeira semana eu não estou aqui. Então vamos lá. Existe uma coisa que antecede a tribulação e o império do anticristo. O que é que vai ser o prelúdio da formação desse império? Quem lembra? Ninguém? Glória a Deus! A apostasia da igreja. E o que é a apostasia da igreja? Trocar o amor das pessoas e colocar nas coisas. Ensinar um evangelho diferente do que Jesus ensinou. Qual é o evangelho de Jesus? Morrer para viver, dividir para somar e perder para... E nesse tempo, nesse prelúdio, vem o quê? A Bíblia diz que o anticristo é cheio de olhos. Isso está lá em Daniel 7, verso 8 e 9. O que são os olhos dele? Ser cheio de olhos na Bíblia significa onipresença. Como ele não é onipresente, só o cordeiro que tem 7 olhos, que é perfeito, significa um monitoramento global, sim ou não? Para que ele possa ter o quê? Olhos. Com os olhos vai vir o quê? Fala, a falsa paz. Não adianta ele ter um monitoramento, ter 10 nações que vão dar
poder político para ele, se ele não tiver o poder religioso, sim ou não? Aí entra a mulher prostituta. Quem é a mulher prostituta sentada no império ou na besta? É uma igreja cristã idólatra, sim ou não? Que vai pregar o Então, a partir do ecumenismo, ele tem o poder religioso e tem o poder o quê? Político. Isso vai trazer paz durante 3 anos e... O que vai acontecer quando a igreja tem paz? Não tem problema. Apostasia mais ainda. Abre aí Mateus 24, Mateus 25, verso 3. Aliás, 25, 5. Vou deixar você abrir. Que bom, seja bem-vinda. Mateus 25, 5. O que vai acontecer com a igreja durante os 3 anos e meio primeiro? E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, e o quê? Adormeceram. O que é adormecer? Jesus não vai voltar não, está tudo em paz, está tudo bom demais, nós podemos adormecer, né? Abre aí 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Você que está vindo, não veio nessa escola bíblica, ou está vindo a primeira vez, nós temos um canal com o YouTube com as outras aulas. Eu estou tentando fazer um resumo aqui para você ver onde eu parei, por causa dos 15 dias que eu fiquei fora. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Quando andarem dizendo, deixa você achar aí, paz e segurança, como é que vai estar o mundo então? Uma falsa paz e uma falsa, pelo monitoramento global e pelo ecumenismo. Aí diz que virá repentino o quê? O que é repentina destruição? Olha lá, ele. E agora ele não vem mais como um falso Cristo, não. Ele agora mostra quem ele é. Ele é o filho do diabo. Ele é o filho da perdição. Nele reside toda a plenitude do mal. Aonde que está isso? Abre comigo 2 Tessalonicenses, você está no primeiro. Capítulo 2, verso 3. Paulo está falando sobre a volta de Jesus. Isso de nenhum modo acontecerá, sem que primeiro venha apostasia, fala, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a Deus, a ponto de assentar-se no santuário, lá, acabou de assentar, ostentando como se fosse quem agora? Deus, eu sou Deus, e vocês agora são obrigados a me adorar. Acabou a conversa. Quem permitiu que esse cara aparecesse, hein? Você está achando que o diabo manda alguma coisa? Quem vem aqui sabe que o diabo não manda nada, sim ou não? Quem é que manda? Quem é o poder da terra? Então, ele vai aparecer com a permissão de quem, você acha? Nabucodonosor, ele apareceu com a permissão de quem? Deus chamou ele de meu servo, sim ou não? Para que ele era servo de Deus? Para tratar com Israel? Sim. Tirar a idolatria de Israel? Sim. Israel não queria largar a idolatria. O que Deus levantou? Fala, Nabucodonosor. E ao mesmo tempo que ele levantou Nabucodonosor para ser vara, para corrigir Israel, ele profetizou que um dia a Babilônia seria destruída também. Sim ou não? Mas ele usa ou não usa quem ele quiser? Ele usa o diabo se ele quiser ou não?
Ele pode usar e usa? Abre aí 1 Samuel 18:10. A igreja está dormindo ali, tá ou não está? Quem que você acha que vai acordar a igreja? 1 Samuel 18:10. Vou ficar mais devagar porque eu esqueço, e aí acabo disparando um monte de coisa, não deixo nem abrir a Bíblia, né? Posso ir? No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. Está escrito aí na sua Bíblia ou não? Tá ou não? Da parte de quem? Com a permissão de quem então? Então o anticristo vai aparecer com a permissão de quem? Para ser o quê? Fala, vara, correção, para acordar a noiva que está o quê? Dormindo. Abra aí Zacarias. Zacarias capítulo 11, verso 16. Porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará as unhas. Quem que é esse pastor aí, você acha? Olha lá ele lá. Quem suscitou ele? Quem? E o que vai acontecer agora? Toda vez que a igreja é perseguida, ela prega, sabia disso ou não? Toda vez que oprime a igreja e mata cristão, mais a igreja cresce, sim ou não? Nós temos os exemplos da igreja. Como é que o diabo parou a igreja, entre aspas? Ou fez a igreja, lá no ano 312, um imperador romano chamado Constantino, fundiu o paganismo no meio do cristianismo e criou uma nova religião, sim? Quando o diabo, ele não pode vencer a igreja, o único jeito dele tentar parar a igreja é fundindo nela, sim? Então hoje você tem no nosso meio mundo. O que é o mundo? Música do mundo, roupa do mundo, tudo do mundo, como se fosse normal, sim ou não? Casa separa 8 vezes e é normal, tudo é normal. Pornografia é normal, tudo é normal. E agora eu tenho que massagear o ego do crente, como se o crente, você, fosse o centro da igreja. O centro da igreja é Cristo, e nós somos servos dele, amém? A igreja não tem que agradar a pessoa, não, ela tem que agradar Jesus, amém? Você não é o centro da igreja. A igreja não é egocêntrica, ela é cristocêntrica. Mas hoje parece o seguinte: se eu não agradar o irmão, ele não vem no culto. Se eu não botar o mundo, não deixar o irmão tomar um monte de gole, ele larga Jesus, problema dele, e vai rodar para o inferno afora. O que eu tenho com isso? Meu papel é ensinar o quê? E nessa palavra está escrito que Deus, Ele quer que você seja santo, separado do mundo. É para você ir para o mundo, para ser luz no mundo, não um com o mundo. E aonde está isso na Bíblia? Claramente, quem não buscar a sua santificação, não vai ver Deus, é você com Ele, não sou eu. Abra aí Hebreus capítulo 12, verso 14. Agora a moda é cantor gospel cantar música do mundo. Quem viu isso aqui? Ou só eu que estou vendo isso? Agora canta Ivete Sangalo, canta qualquer coisa no púlpito aí, ó. Falando daqui não, estou falando de um monte de igreja. Aqui eu não vi não, graças a Deus ainda não vi não. Cadê, ué?
Tudo rola o gole agora, porque não pode desagradar o crente, não. Não pode desagradar o crente, não. Eu desagrado a Deus para não desagradar quem? Seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual, fala, ninguém verá a Deus, ninguém vai ver. Eu estou vendo a escola bíblica só está murchando, eu estou achando que o povo não está aguentando não, pastor, o que é isso? Isso é a palavra, amém? Sim ou não? Não é a palavra? É a palavra. 12, 14. Então ele senta lá no meio e vai começar uma perseguição. Vai começar uma grande E aí? E aí a igreja acorda, sim ou não? E agora as testemunhas vão botar fogo pela boca. Fogo pela boca. Eu esqueci de pôr o versículo aqui, está lá em Jeremias. Cadê? Acha aí na sua chave bíblica aí, Nilson. Não é a minha palavra, fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. O que é a testemunha botar fogo pela boca, hein? Você está achando que vai voltar Elias e Moisés ficar cuspindo fogo nos outros lá? Quem lembra o que são as duas testemunhas? Quem são as duas testemunhas? Glória a Deus. Aí você vai colocar fogo pela boca. Você já tem colocado fogo pela boca por aí ou não? Eu acho que é Jeremias ou 23, se eu não me engano. Mas deixa ele achar ali. Isso significa pregar o evangelho durante a grande... A igreja do primeiro século pregava o evangelho. Eles tinham vida boa lá, me fala. Quem sabe da história da igreja sabe que Nero botava fogo neles assim, sim ou não? E eles morriam cantando hino. Mas o evangelho foi propagado por todo mundo, sim ou não? Foi. Aquela igreja da época de Jesus, os judeus ali que tinham chamado de levar a palavra, estavam todos na apostasia. Aí levanta o Império Romano, Nero, Calígula, Domiciano, Tito, Vespasiano, tudo isso com a permissão de quem, você acha? Para acordar o quê? Aí Deus mudou. Qual que é o desejo de Deus? Quem lembra aqui, hein, o desejo dele? Glória a Deus. Gente, eu fiz uma prova que o irmão já ia tirar 10. 1 Timóteo 2,4. Vamos ver o desejo dele. Deixar se achar. 2,4. Eu fiz um Oi? Olha lá, 23, Jeremias 23, eu falei que era 23, é isso mesmo. Já achou lá, Vamos ler lá o que é soltar fogo pela boca. Quem lembra que o Apocalipse ele é traduzido pela própria Bíblia? Quem lembra que eu falei isso aqui? Que tudo que está no Apocalipse está na Bíblia. Aí lá no Apocalipse, você já leu o livro de Apocalipse, sim ou não? Fala que tem duas testemunhas, soltando o que pela boca? Fogo. Então vamos lá. É 23, o que? 29? O que é botar fogo pela boca? Fala, pregar Então, quem está pregando a palavra durante a grande tribulação, se a igreja foi arrebatada antes? Quem? Lógico que não foi arrebatada. É a igreja pregando o quê? Porque Deus tem prazer na morte de alguém? Você acabou de ver 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos os homens se convertam e sejam o quê? Fala para o irmão, é você botando fogo pela boca, glória. Você já está botando fogo pela boca ou não? Você põe fogo pela boca? Eu não, pastor, sou agente secreto, põe fogo não. Fica só lá. Os agentes secretos vão ficar tudo para trás, tá? Agora tem a doutrina também, você precisa pregar também, não. Se o cara for de Deus, ele entra aqui e vai ser salvo. O que você acha disso? Então é besteira pregar, você não acha não? Pois você que não dá fruto não, o que ele falou? Aquele que estando em mim não der fruto é o quê? Corto. Ele mandou, qual foi a ordem dele? Fazer crente
fazer discípulo de todas as nações. Você sabe que a palavra nação aí é etnia? Qual que é a sua primeira etnia, hein? Quem é? Seus filhos, sabia ou não? Sua família. E a segunda etnia sua? Seu trabalho, o lugar onde você mora, sua cidade, seu país. Você tem feito discípulo ou não? Se não fizer, o que vai acontecer? Dentro do dom que Deus te deu, você tem que fazer o quê? Discípulo. Cada um vai receber o seu galardão. Então ele senta lá e solta os cavalos. Não é solta os cachorros, não. Solta o quê? Quem é que permite que esses cavalos apareçam? Deus. Quem são os 4 cavaleiros? É o império dele. O primeiro cavalo branco é um falso Cristo. É ele parecendo com quem? Jesus. Isso acontece durante os 3 anos e meio primeiro. Os outros 3 cavalos são durante a grande tribulação. E aí? E aí, ao mesmo tempo que o anticristo começa a perseguir as testemunhas, Deus começa a ferir o império dele na terra. Presta atenção. O diabo tem 2 impérios. Aliás, por enquanto ele tem um só. Aonde está o império do diabo hoje? Fala, nas regiões. Mas ele quer implantar o reino dele aonde? Quem que ele vai colocar como líder na terra? Fala, o filho dele. O filho que eu estou falando, a semente do diabo. E essa semente, ela vai ferir o calcanhar de Jesus. Abre aí Gênesis 3,15, vamos ver. Três, 15. Quando Deus profetiza contra a mulher e contra a serpente, ele diz o seguinte: Deus está amaldiçoando, ele amaldiçoou a terra, amaldiçoou o homem, agora ele vai amaldiçoar a mulher e a serpente. Ele fala com a mulher que ela vai ter filho com dores, sim ou não? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Está falando para a serpente, hein? Entre o teu descendente e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Quando é que o diabo feriu o calcanhar de Jesus? Fala, dia de São Nunca mesmo. Ninguém fere Jesus, se ele não quiser entregar a vida dele, ninguém tira, sim ou não? Ninguém tira a minha vida, eu a dou por amor de... Quem pôs Jesus na cruz, hein? Não. Primeiro, o culpado pela morte de Jesus está aqui dentro. Isaías 53:5, o meu e o seu pecado. Quem pôs ele na cruz, se você não sabe, é o Pai. Está em Isaías 53:8 e 9. E quem deu a vida foi ele, amém? E qualquer um que tentasse impedir ele de ser crucificado, sabe qual que seria a palavra dele? Arreda, sim? Você sabe o que é ferir o calcanhar de Jesus? É perseguir o corpo dele, que é você, ó. Você é o corpo dele, amém? O diabo não fere Jesus, mas fere o corpo, sim ou não? Você é o corpo de Cristo, é ou não é? Então, quando diz ferirá o calcanhar, é ferir o corpo dele, não ele. Ele não tem como ser ferido, não. Onde que Jesus está sentado hoje? De acordo com a minha Bíblia, ele está sentado à direita do Pai nas alturas. Hebreus capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores e manda no diabo, amém? Sempre mandou e continua o quê? Mandando, amém? Agora, ferir você, consegue? Ferir o calcanhar. E aí, ó, quando solta os cavalos, isso aqui tudo eu já dei, eu estou fazendo um resumo. Tá bom o resumo ou não? Pastor, não estou entendendo. Você vai assistir os vídeos lá então, né? Porque tem 1 ano que eu estou dando isso aqui, ué. E tá rápido. Aí você assiste os vídeos. Ó, ele solta os cavalos. O que vai acontecer com a igreja? Fala, ela acorda. Ela o quê? E vai colocar o quê pela boca? O que é fogo?
E aí Deus agora vai ferir o império dele. Fala, no céu e na terra. Deus já fez isso com um protótipo de anticristo? Você sabe quem era um protótipo do anticristo? Fala, o faraó, sim ou não? O faraó sentava no Egito como filho de Ra. O nome Ramsés significa filho do sol. Ó, você sabe por que o sol é uma divindade egípcia e também católico-romana? Considerado o maior Deus, porque ele morre e nasce todo dia. Ou seja, ele é imortal na cabeça desse povo. Pastor, o catolicismo romano cultua o sol? Cultua. É só você ver onde o padre põe a hóstia. Repara, chama ostensólio, se eu não me engano. Tem uma cruz e tem os raios solares em volta dela. Quem já viu isso? Nunca viu, não? Então veja. Então, ó, o Papa se titula também representante do sol. É de Deus, não é o seu Deus não, tá? Tá ouvindo ou não? Não é o seu Deus. O seu Deus é o Deus de Israel, amém? É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... Então, ó, o faraó não falava que era Deus, filho do sol? O que Deus fez? Feriu o império dele, sim ou não? E cada item do império do faraó, por exemplo, o Nilo representava 3 entidades egípcias, 3 deuses. Ao mesmo tempo que ele feria o Nilo, ele estava ferindo 3 deuses egípcios. Qual que é o maior deus desse mundo? Você sabe? Esse aqui, ó. Esse. Chama Mamon. Há 2 deuses nesse mundo. Falsos, né? E que os crentes cultuam sem saber, a idolatria. Igual o povo de Israel. Um é esse, ó. Você vem na igreja para pedir dinheiro. Onde está isso na Bíblia? Me mostre aí. Prosperidade é ausência de Então, eu te ensino a buscar Mamon, em vez de buscar a salvação da sua família, a salvação desse país, a salvação do seu povo. Quando a igreja cochila, acontece isso que aconteceu aí, ó. Cochilou, dança, sim ou não? É guerra ou não é? E a guerra é no âmbito físico? É no âmbito? Então o faraó falou, eu sou Deus. Deus falou, você é Deus? Você está oprimindo o meu povo? O que vai ter na grande tribulação? Fala, opressão, sim ou não? Pois agora eu vou ferir o seu império. Aonde está isso em Apocalipse? Fala, os flagelos. Vai soltar as trombetas, vai soltar quebrar os selos, vai soltar o quê? Os flagelos em cima do império de quem? Do anticristo. E nós vamos ser o que aqui na terra? Fala, testemunha, amém? Eles vão ver a diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve. Você dá glória a Deus com dinheiro no banco, qualquer um dá, sim? Quero ver você não ter um tostão no banco e crer que amanhã Deus vai suprir sua necessidade e dar glória a Deus, amém? Você está doente, morrendo, e se Deus te levar ou te curar, não interessa, você vai morrer ou vai reviver dando glória a quem? Porque do resto é fácil, o povo do mundo também dá glória a Deus, dá ou não dá? Ser testemunha é quando é tirado tudo seu e Deus te sustenta, sim ou não? Quem vai tirar tudo nosso? Vai tentar te marcar e você não aceita a marca, você não vai poder comprar e nem o quê? Nessa época você vai ser o quê? Abre aí comigo Mateus, deixa Jesus falar com você, vamos lá. Mateus capítulo 10. Verso 21. Meu irmão, a tribulação na nossa vida, ela serve para nos deixar parecido com quem, hein? Pronto. E eu não sei a sua não, mas se você quiser eu troco com você, quer? Nem sei o que você está passando. Se você quiser trocar, nós vamos fazer um negócio aqui. Eu troco com você agora, se você quiser. Se achar que você está muito atribulado, quiser eu troco com você. Se você não estiver sendo atribulado nem nada, você tem que ficar preocupado. Porque se você incomoda o diabo, você vai ser perseguido, está ouvindo ou não? E muito perseguido, não é pouco não. Vamos lá, ó. Mateus 10, 21. Um irmão entregará à morte outro irmão e o pai ao filho.
Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, fala que perseverar até como testemunha. Esse será o quê? Quando, porém, vos perseguirem, vai ser o quê? Vai ser o quê? Perseguido. Numa cidade, foge para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Olha, a perseguição nessa cidade vai levar o evangelho, fala, para outra. E quando te perseguir naquela cidade, leva o evangelho para outra. É assim que funciona. Quem permitiu que Tiago fosse decapitado por Herodes? Deus, sim ou não? Cortaram a cabeça de Tiago, o que aconteceu? Fala, espalhou o bolinho, sim ou não? O que fez? Espalhou o bolinho. E o evangelho foi pregado, sim? Só estava ali em Jerusalém, estavam os crentes tudo lá, ó. Nós estamos aqui, aleluia, aleluia, tudo bonitinho. Aí Tiago, ó, caiu a cabeça dele lá. O povo, ó, saiu de uma cidade e foi para outra. Pergunta para qualquer missionário aonde que está o maior poder de Deus nessa terra. Eu te falo, na África, no Afeganistão, na China, onde a igreja é mais o quê? Mais ela tem poder. Porque os irmãos que dependem 100% de quem? Né? A confiança tem que estar inteira em quem? É legal isso. E aí, ó, Deus solta as testemunhas. E essas testemunhas são dois povos. Quais povos são? Quem são? Para quê? Para soltar fogo pela boca. O que é fogo pela boca? Abre aí Daniel 11 e vão lá. Vamos ver soltando fogo lá, o que vai acontecer. Daniel 11. O povo judeu aqui, ó. Daniel 11, 33, uma das testemunhas. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Olha o verso 35. Alguns dos sábios cairão para serem, fala, provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda em tempo de, fala, ser purificado pelo fogo, grande tribulação. Daniel 12, verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Fala, mas os sábios entenderão. Os sábios o quê? Às vezes você não está entendendo a luta que você está passando hoje. Pastor, estou numa luta, sou uma pessoa de Deus, de oração, faço tudo que a Bíblia manda e estou numa luta tenebrosa. O que está acontecendo comigo, hein, pastor? Abre aí Tiago 1:2, vamos ver como é que você tem que estar hoje de manhã. Você levantou hoje de manhã, você tem que levantar como? Depressivo e triste. Não. Igual aquela hiena reclamando de tu. Lembra da hiena? É da época do Nilson. Eu não tinha nascido nessa época, né? Do Nilson. A hiena e o leão. Tiago 1:2. Você está na luta, irmão, por causa de Jesus, né? Se for por causa de Jesus, hein? Não é por causa dos seus pecados, não. Por causa de Jesus. Tiago 1:2. Meus irmãos, tende motivo de grande alegria o passardes por várias tribulações. Está escrito aí na sua Bíblia ou não? Ou a minha que está? O que a tribulação vai fazer para você? Vai te trazer experiência, amém? E esperança e paciência, para que você seja perfeito, amém? Então você tem que estar triste, fala, fica feliz. Fica o quê?
Já pregaram isso para você? Ninguém nunca pregou isso para você, né? Eu sou o primeiro. Já pregaram isso para você ou não? Está escrito aí na sua Bíblia? Abra em Mateus capítulo 5, verso 11. Então deixa Jesus pregar para você. Ele é melhor do que o Tiago, né? Embora a palavra é dele. Vamos lá. Esse homem é só inspirado por ele, mas vamos lá. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, vos injuriarem e disserem todo mal contra você, por causa do meu nome. Sabei que é grande o vosso galardão no céu, pois assim também perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Está falando que você é uma pessoa, fala, bem-aventurado é feliz. E para mim dar prosseguimento ali, vão agora em Romanos 8, 17. Aí ele falou, ele voltou para as igrejas e falou para o Chile, que a igreja do Chile estava com um vulcão adormecido. Agora está acordando. E aí o vulcão ia acordar, aí acordou. Olha a tragédia que está no Chile e a igreja estava dormindo. A culpa da tragédia do Chile. A Bíblia diz que se a igreja, se meu povo que se chama pelo meu nome, orar, jejuar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu desço do céu e saro a sua. A culpa é da igreja. Está certo, ele falou certo. A igreja estava o quê? Dormindo. Mateus, Romanos 8, 17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Co-herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele fala padecermos, se com ele o quê? Com ele também seremos, fala, glorificado. Não existe igreja que não vai ser purificada pelo fogo não, tá, filhinho? Vai ser purificado. Ele batiza com o Espírito Santo, fala, mas também batiza com o quê? Pronto. Então vamos lá. As duas testemunhas agora começam a botar fogo pela boca. Pregar o quê? Por que Deus quer pregar durante a grande tribulação? Você já imaginou se Deus arrebata a igreja antes e manda fogo aqui na terra? Então ele não quer salvar não, ele quer destruir. E eu te pergunto, esse Deus é o mesmo Deus de Sodoma e Gomorra? Que Abraão clamou para ele, e ele falou que se tivesse 10, quantos? Ele não destruiria? Ele tem prazer então em destruir? Abraão intercedeu e falou, se tivesse 50. E Abraão pensou, não deve ter 50 não. Vamos dizer que Sodoma tivesse poucos habitantes, 20 mil. No mínimo devia ter uns 20 a 15 mil habitantes. Estou falando baixo, tá? Aí, 50 em 20 mil, Abraão falou, não deve ter não. Deixa eu diminuir para 45. Chegou em quantos? 10. Se tivesse 10, Sodoma estava lá até hoje, sim ou não? Com a prostituição toda, estaria. Porque se fosse Deus julgar o juízo dele na terra por causa de prostituição, isso hoje está pior do que Sodoma, tá ou não está? Sodoma está perdendo para hoje, tá ou não está? Deus, ele quer salvar, põe isso na sua cabeça. Deus não tem prazer na morte de ninguém. E se ele precisar dar uma acordada em você, para você pregar na sua família, ele vai dar, tá? Porque você que foi levantado, dá glória a Deus, é que é você. A igreja cochilou, Deus vai lá e dá uma cutucada, acorda aí, Abre aí, Hebreus capítulo 12, 13, verso 6. É 13 ou 12? Deixa eu ver aqui. Agora você vai botar fogo pela boca. Pronto. Não adianta você buscar Apocalipse fora da Bíblia. Todo o Apocalipse está traduzido na própria. Hoje você aprendeu o que é botar fogo pela boca, sim ou não? 12:6.
Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. O que ele faz? Você acha que Deus amava Israel? Muito, ama ainda. E a igreja, você acha que ele ama a igreja? Lógico. E se essa igreja começar a desvirtuar do caminho, o que ele vai fazer? Corrigir. E quem que é a vara? Olha lá, ó. Ele já deixou escrito isso, filho. Os profetas, antes de Israel entrar no chicote, os profetas avisavam, sim ou não? Ó, larga o ídolo, sim, não falava? Larga o ídolo, porque Deus vai executar o quê? Juízo. Arrepende, abandona. Eles obedeceram os profetas? E hoje? O que eu estou te falando é a Bíblia aqui, ó. Pois eu vou te falar, vou fazer papel de profeta. Volta para o culto doméstico. Desliga a televisão da sua casa, o WhatsApp, vai para a oração com a sua família, porque o tempo está próximo. Abandona a prática do pecado, porque ninguém na prática do pecado verá a Deus. Arrepende dos seus pecados e larga, porque o reino de Deus está próximo mesmo. Amém? Então essa é a mensagem. Crente meia boca vai ficar, não tem conversa. Ó, um arrebatamento ficou, dançou, não tem conversa. Pelo menos minha Bíblia diz isso. Abre aí Apocalipse capítulo 20. Meu irmão, eu prego para você e prego para mim. Eu tenho que melhorar muita coisa, tá? Eu tenho temor de Deus, viu? Isso aí eu tenho. E muito. Vi também tronos, Apocalipse 20, verso 4. E nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, todos quanto não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Fala, aqueles que perseveraram até o... Está aí, ó. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Que ressurreição? E a segunda ressurreição? Fala, para o julgamento do trono branco, para a condenação. Ó, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000. Esse é você? Fala, em nome de Jesus, sou eu aqui. Vamos lá. Aí as testemunhas começam a botar fogo pela boca e vai acontecer o quê? No final. No final, Jesus agora desce. E o que vai acontecer? Abre aí Mateus 24, vamos lá na sequência. Mateus 24, 15. Deixa você abrir aí. Eu vou pedir o pastor Jorge, eu dei um seminário de Apocalipse lá numa igreja agora em Campo Belo. E eu pautei assim, muito fácil o entendimento do Apocalipse todo. Porque aqui se o cara faltar uma aula, ele viaja. Então eu vou ver se eu consigo dar um seminário aqui, uns 2 sábados de tarde, por exemplo, para poder falar tudo, 2 ou 3. Vai, Mateus 24, 15. Primeiro o anticristo senta no trono, sim ou não? Está aí? Mateus 24, 21. Fala, vem grande Mateus 24, 30. Deixa eu ver se é 24, 30 ou 29. Então, ó, primeiro o anticristo senta, vem grande tribulação, e agora, 29. Logo após a tribulação daqueles dias, quantos dias? Fala, 3 anos e... O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão e os poderes do céu serão abalados. Você sabe o que é os poderes do céu? Fala, os principados e as potestades estão sendo atacados também lá em cima, tá? Os poderes estão sendo o quê? Aonde diz que os poderes do céu estão sendo abalados? Mateus 12, Apocalipse 12, verso 7. Daqui a pouco eu leio lá para você, só para não perder a sequência. Então,
o anticristo sentou, grande tribulação, fala, o sol e a lua escureceram, sim? E depois? Então, depois disso tudo, aconteceu isso tudo, aparecerá no céu o sinal do Filho vindo nas nuvens com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos. Fala, o arrebatamento, ó. O arrebatamento vem depois do anticristo sentar no trono, depois da grande tribulação, depois dos poderes do céu, a lua e o sol escurecer, aí aparece o sinal dele e a igreja é o quê? A igreja é arrebatada. Clica aí, Nilson, agora. É o meu resumo, comeu quase a aula toda. Mas foi bom para você lembrar, né? E o que ele vai fazer? Agora você vai ficar voando com ele. Você foi arrebatado, agora eu sou o voador. Eu e Jesus voando, nada disso. Você já vai direto para um tribunal. E esse tribunal não é para te condenar não, tá? Esse tribunal é para te dar galardão pelo mal ou bem que você tiver feito através do corpo. Na próxima aula nós vamos ver o tribunal. Mas se você quiser ler, está em 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba pelo bem ou mal que tiver feito através do corpo. E aí? E aí você não vai ficar voando não, nem Jesus vai ficar voando não, porque ele tem que implantar na terra algo para o povo judeu. Ele tem que casar com a noiva. A noiva, quem é a noiva, hein? E quem mais que é a noiva? Nós fomos enxertados em quem? E aqui, no começo desse curso eu mostrei que a noiva era quem? Fala, Israel. Sim ou não? E que nós somos noiva porque nós fomos e agora ele vai casar com a noiva. Sim? Se ele casar com a igreja, se ele arrebata a igreja antes, ele leva só metade da noiva, metade fica ele vai casar com os dois juntos. Um é no céu e o outro é Abre aí Romanos 11, 25. Vou te contar um mistério e não vou te cobrar. É 12, 7, daqui a pouco eu vou ler. Romanos 12, 5. 12, 11, 25. Cabe. Agora é essa visão que você está vindo ali, ele vindo, ele vindo agora casar com o povo judeu na terra. Vai lá. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, que houve em parte endurecimento em Israel, até que haja entrado plenitude dos gentios. Fala, o arrebatamento E assim, todo Israel será o quê? Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele aplacará de Jacó as suas impiedades. Esta é a minha aliança com ele, quando eu os tirar os seus... O que Deus vai fazer? Vai tirar os pecados deles, sim ou não? E agora, na terra aqui, a coisa vai pegar fogo agora. Porque quem é que vai botar os pés no Monte das Oliveiras, você acha? Quem? Abre aí, Zacarias 14, 4. Todo crente nele. Crente que eu falo assim, que um dia Deus vai mandar o Messias, entendeu ou não? O Israel incrédulo não, é o Israel que crê no Messias. Não crê que é Jesus, mas crê que o Messias vai vir, entendeu? Entendeu ou não? O que eu falei? Zacarias 14, 4. Naqueles dias estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e abrirá um vale muito grande. Metade do vale apartará para o norte, metade para o sul. E se você quiser saber o que vai acontecer depois disso, você vem domingo que vem. Meu tempo acabou. Amém? Meu Deus. Apocalipse 12, 7 fala assim, que eu falei que os poderes do céu serão abalados. Sim? O que é os poderes do céu ser abalado? Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Pelejou também o dragão e os seus anjos. Todavia não achou no céu lugar para eles. Amém?
e eles vão ser lançados, fala, na terra. Os poderes do céu sendo o quê? Abalados. Irmão, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta e quiser ofertar ao Senhor e dizimar,